Oi, 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 bom dia. Chegamos à terceira live. Hoje a live é sobre assumir o seu lugar e chega de ser boazinha. Então, para você que tem a síndrome da boazinha, que acompanhou essas últimas duas lives, essa terceira eu tenho um convite especial para você, então fica até o final para saber, ficar por dentro de tudo, das novidades, tá? Então, na live 2, a gente aprendeu a como receber, dar e receber, como equilibrar a balança. E na live 1 a gente entendeu da onde vem esse complexo da salvadora. O porquê que a gente assume essa responsabilidade lá na infância e replica isso até nos dias de hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências e o que a salvadora tem de maior dilema, tá? Que é a vulnerabilidade. Então, explicando que a vulnerabilidade é um aspecto do feminino e de todo ser humano também, que é você reconhecer a sua fragilidade, é você saber que você está vulnerável aos fatores externos e que você precisa dessa segurança emocional dentro de você. Só que como a salvadora, ela passou num lar disfuncional e geralmente tem a relação com o pai, o abandono, o pai ser indisponível emocionalmente, que às vezes ele até estava ali, presente, mas não estava presente realmente, emocionalmente, né? Então a salvadora, para salvar a mãe, ela pega esse lugar de pai, ela ocupa. E aí ou ela é mãe da mãe, ou ela é esposa da mãe, que ela absorve esse papel mais masculino. E é por isso que a salvadora sempre está cansada, sempre está sobrecarregada, sempre é aquela mulher que bota a sua armadura e vai e faz acontecer. E que sabe que tudo só depende dela, que se ela não fizer, ninguém faz. Aquelas crenças de que se eu não fizer, ninguém vai fazer melhor que eu. Ah, eu não posso delegar as coisas para o meu marido porque meu marido não dá conta de fazer. E é sempre ela que faz tudo. Isso também é uma síndrome, a gente vai falar mais profundamente sobre a Mulher Maravilha, que é a mulher que tem essa armadura de forte, que ela assumiu esse papel muito cedo na infância, geralmente ocupando o lugar paterno do pai pela ausência dele e resgatando a sua mãe, tomando as dores. Então ela sempre fez tudo na casa desde a infância e foi crescendo com essa responsabilidade, desde muito novinha. Isso é muito prejudicial, por quê? Porque a salvadora, como eu disse na live 2, ela só dá. Então ela sempre está sobrecarregada porque a pilha dela está alimentando todo mundo, a bateria. Ela entrega, entrega, entrega. E aí ela espera aquele retorno, pelo menos um reconhecimento, um obrigado, e isso nunca vem. Por quê? A salvadora geralmente atrai vítimas. E as vítimas acreditam, inconsciente, tá? Que é a obrigação do salvador salvar elas. É a obrigação da salvadora fazer por elas. Então, a vítima nunca vai reconhecer, porque aquilo ainda está sendo pouco para a vítima. Porque a vítima absorve muito do outro, num limite sem fim. Porque assim como a salvadora, tanto a vítima como a salvadora, as duas estão buscando o amor, validação da mãe. E geralmente a mãe da salvadora é uma vitimista também. Ah, eu não dou conta sozinha. Ah, a vida é muito difícil. Ah, mas é porque é isso, eu sofro muito. E aí a salvadora, sendo salvadora, vem aquela vontade. Não, deixa que eu faço, eu assumo. E aí cria essa codependência, porque a vítima ela é dependente. Então ela fica grudada na salvadora e sempre delega as coisas para ela fazer. E a salvadora absorve, porque como é que ela vai falar não? Que é a maior dificuldade da salvadora, comentei na live 1 e 2 também, que é a dificuldade de falar não, porque ela não quer decepcionar. Isso é inconsciente, não é nada racional. Mas a salvadora olha e fala, como é que eu vou decepcionar alguém? Como é que eu não vou ser bem vista por essa pessoa? Não posso falar não, vou quebrar o galho, só dessa vez. Ah, vou fazer isso. Ou acontece alguma coisa, fica quieta, não consegue se posicionar, não consegue falar que está errado, que não concorda com aquilo. Isso no ambiente de trabalho, no casamento, no ciclo de amizades. E ela sempre atrai esse mesmo ciclo de pessoas vitimistas para ela conseguir cuidar. É incrível como que uma coisa atrai a outra.
Então, assumir o seu lugar, primeiramente lá na sua trindade, que a gente falou muito na live 2, passando o resumo para a gente concluir, a trindade de pai, mãe e filho. Então, para se posicionar e para deixar de repetir esses ciclos, é primeiramente você olhar para os seus pais. Entender que a salvadora está buscando ser salva também, por conta dessa vulnerabilidade. Então, por que dá aquele efeito rebote, que você quer salvar todo mundo, você se sente na obrigação, porque no fundo você também só quer descanso, só quer acolhimento, só quer proteção. E geralmente são coisas que a gente não teve lá na infância com o pai. Então pode ser que na infância teve algum atrito direto que você se sentiu abandonada pelo pai. E é por isso que você assumiu essa responsabilidade, essa armadura, essa forma guerreira, esse arquétipo da mulher que salva todo mundo, que faz tudo sozinha. E aí tem umas que estão extremamente sobrecarregadas, principalmente no trabalho, porque sai absorvendo múltiplas tarefas que às vezes nem são delas. São coisas que ela vai absorvendo. E aí pode reparar, a salvadora ela sempre está cansada. Mas é um cansaço infinito, que não tem como. Mesmo que ela descanse, ela não vai conseguir descansar. Porque ela tem problemas com merecimento, problemas com receber. Então, toda vez que ela está descansando, vem aqueles pensamentos: você devia estar fazendo outra coisa. Ah, mas tem um negócio, não vai esquecer. Aí pega o celular, anota, ela não consegue tirar esse tempo para realmente desligar o cérebro. Ela está todo o momento racionalizando. Isso também agrava, né, na ferida de humilhação, na ferida de rejeição, do abandono. Então a gente precisa olhar para os pais para começar a entender o seu papel como filha. Entendendo o seu papel, você começa a se posicionar, que é o que a gente falou na live 2. Que aí quando vem alguma situação externa, você começa a observar e falar: olha, eu tô agindo assim porque agora eu sei que eu preciso do amor, da validação da minha mãe. Então dessa pessoa eu não preciso disso. E aí você começa a se posicionar aos poucos, colocar seus limites, falar não, aos pouquinhos. E aí quando a gente fala de assumir o seu lugar, é reconhecer também a sua vulnerabilidade. Porque para a mulher que é forte, para a mulher que cresceu antes do tempo, que tem a síndrome da salvadora, da mulher guerreira, da mulher maravilha, vai ser difícil ela pedir ajuda. Porque para ela tá tudo bem, ela sempre cresceu num lar instável, ela sempre teve que fazer as coisas sozinhas e quase nunca ela teve esse apoio, uma ajuda, alguém que fez algo por ela. Então logo ela vai ter essa dificuldade de pedir ajuda, de receber. Isso é muito prejudicial porque ela não reconhece a vulnerabilidade. E essa questão da vulnerabilidade é o aspecto 1 do feminino, que a maioria das mulheres não tem conexão. Por conta desse cenário das famílias, que a maioria de nós vivenciou isso, famílias e lares disfuncionais. Tem um pouco a ver com a Matrix também e com o mundo, né, que prega que a mulher precisa ser empoderada, precisa ser sexy, precisa ser dona de si. Só que o feminino, ele precisa de proteção. A gente precisa descansar. Tem a introspecção também, que é uma característica do feminino. Então a gente precisa, muitas vezes, ficar reclusa, parar de fazer as coisas, desacelerar. Aí que vem a criatividade, a intuição, o acesso com o plano espiritual. Mas a gente só consegue realmente se conectar e vivenciar o feminino real quando a gente reconhece que sim, nós somos frágeis e que sim, a gente precisa de ajuda e de proteção. Isso é muito difícil admitir para a salvadora, porque além de ser algo inconsciente, isso é uma dor que ela carrega de uma decepção. Então a armadura como que eu vou explicar para vocês? Pensa aqui, a salvadora lá na infância, ela se decepcionou com o pai. Então abriu um buraco no coração. Para tapar o buraco, ela pega uma armadura, coloca aqui e fala: não, tudo bem, eu faço, eu dou conta, eu resolvo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu sou empoderada. E ela realmente é, porque ela faz tudo, mas ela assume esse masculino. Então é como se ela repelisse um pouco o masculino, sendo masculino,
E aí ela não consegue usufruir bem o feminino e o masculino dentro dela. E isso tem um dilema muito interessante, porque a vulnerabilidade também se integra no relacionamento a dois. Porque o masculino, principalmente num relacionamento, ele é aquele que vai proteger. E por isso que toda vez que uma mulher está se relacionando, alguns aspectos, aquela pessoa lembra o pai dela. Talvez ela não perceba inicialmente, mas ao longo do tempo, quanto mais vai convivendo, ela vai percebendo alguns aspectos do pai. Porque é natural que nós, mulheres, atraímos pessoas parecidas com os nossos pais. E aí, para um relacionamento saudável, a gente precisa também verificar muito como que você vê o seu pai, as coisas que ele fez, para conseguir trabalhar isso e ter um relacionamento saudável. E aí que entra a vulnerabilidade, porque se você tem uma decepção profunda com o pai, não trabalhou isso, e geralmente é o abandono, e você se relaciona, em algum momento você vai se sentir extremamente insegura com aquela pessoa. Não confia muito, não consegue entregar, não consegue se sentir protegida. Eu vivenciei muito isso no meu casamento. Por mais que a pessoa não desse motivos de desconfiança ou, por exemplo, fazia de tudo para me ajudar, para me proteger, a gente dividia todas as tarefas, mas mesmo assim eu não me sentia segura. Ficava sempre assim. Eu não conseguia descansar, sabe? Soltar a armadura. Por quê? Decepção com o pai. Enquanto eu não precisei olhar profundamente para isso, e eu só consegui entender depois que eu fiz uma regressão, que eu voltei no momento que eu não me lembrava, tá? Que é o momento de dor, é o momento exato que você se decepciona com seu pai, que tem aquele desprendimento. É literalmente quando você rompe a ligação, que você fala, não quero nem saber. E como isso é uma dor muito profunda, o nosso cérebro naturalmente vai bloquear, então a gente não lembra, tá? Claro que você pode ter uma relação complicada com seu pai, você ter noção disso, mas consciente, o exato momento você não lembra, porque é uma dor realmente que fica um vazio. Porque é como se você tirasse o masculino de você e você não quisesse. Repele o masculino. Sim, a André falando, vivo isso. Eu vivenciei isso por muitos anos sem ter ideia nenhuma. Depois, e olha que eu estudava e tudo mais, mas eu tinha muita dificuldade de chegar nesse momento específico. Que geralmente, é uma dica, tá? É nos 3, 4 anos. Porque tem um processo cognitivo que a criança, ela se apaixona pelo pai. Geralmente o sexo oposto. Então o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. Então nessa fase, ele é o amor da sua vida. E aí, de repente, que é esse sistema nosso que a gente vive aqui hoje na Terra, faz isso propositalmente, sempre acontece uma separação, sempre acontece uma traição do seu pai, sempre acontece alguma coisa que seu pai te decepciona nessa idade. E aí, o que é interessante? Entender esses aspectos e começar a soltar a armadura aos poucos. Toda vez que você estiver rígida, desconfiada, ou que você não consiga se entregar na relação, você pensar nisso. Que tem alguma coisa relacionada com seu pai, não é nada com o moço específico que está ali. Assim você tira um pouco o peso e começa a trabalhar isso dentro de você aos poucos. E aí reconhecer que sim, a gente é frágil, que a gente precisa de ajuda, a gente vai precisar nessa fase se esforçar um pouco mais para conseguir pedir ajuda. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda para o meu marido. E com o tempo, eu fazia tudo sozinha. Eu sou baixinha, né? Então eu subia na cadeira para colocar as coisas, sendo que ele é alto eu poderia pedir, sabe? Coisas pequenas, mas que aquilo mostrava a minha armadura, que eu não estava pronta para receber aquilo. E aí quando eu acolhi a minha criança interior, que é o momento que você recolhe também todas as vocês de vidas passadas, de outras existências, das fases das vidas, porque às vezes a gente olha para o passado e não quer nem lembrar de tão dolorido, de tão sofrido, de vergonhoso que a gente passa vergonha também, mas cada fase de você contribuiu para que hoje você vivencie o que você vivencia.
Então a gente precisa também acolher os erros, se despedir deles, integrar eles. Tem uma oração no perfil também, depois eu vou postar nos stories de novo, que é uma oração também canalizada para você fazer exatamente esse exercício de acolher os seus erros, as partes de você, agradecer, integrar e finalmente seguir um novo caminho. E assumindo o seu lugar, que é o que a gente está falando hoje na terceira live, é entender que trazer a consciência já é uma forma de cura. Quanto mais você estuda, quanto mais você vê vídeos, principalmente relacionado a isso, a família, a núcleo, a como que você trabalha o seu feminino, quanto mais consciência, mais cura você traz para você mesma. E aí, aos poucos, você vai começando a se posicionar. Então, aquele buraco que está lá vazio da decepção, ele vai começando a se preencher. Você vai começando a relaxar, a se priorizar, a fazer algo por você. A Salvadora, ela é muito crítica. Então, você precisa, todos os dias, fazer algo por você, consciente. Todos os dias. Porque aos pouquinhos você vai trabalhando isso em você, porque é como se fosse um pensamento natural que vem de crítica, de cobrança. E às vezes a gente até esquece de fazer as coisas pela gente, porque tem muita coisa para fazer. A Salvadora sempre está com um zilhão de coisas para fazer. E aí todo dia, ir lá e fazer algo por você, começa com 21 dias, começa a fazer orações, começa a relaxar, comer um negócio legal, algo que seja bom e benéfico para você, todos os dias. Nesse passo a passo, também vai vir muitas situações para que você exerça o seu não, que coloque os seus limites. E tudo isso vai ser um teste para você trabalhar você mesma. Nesse percurso, eu falo muito na metamorfose, que é você alinhar as expectativas e começar a ter a percepção, a observação de tudo que você faz. E colocar muito em mente que cada passinho que você dá, por mais que pequeno, por mais que você acredite que seja insignificativo, você está fazendo grande diferença para você mesma. E aí você para de esperar de fora o que vai preencher aquele buraco dentro, que geralmente é compulsões, né? Compulsões alimentares, compulsões de compras. Tudo isso também é uma ferida materna, tá? Que a gente busca a validação e o amor da mãe. E olha só, tem casos que essa armadura que você colocou, da guerreira, que foi uma decepção paterna, às vezes você queria que ali a sua mãe te defendesse, ou que a sua mãe fizesse algo diferente, aí você cria um atrito com os dois, que é que você não se sentiu valorizada, que foi meu caso também. Na separação dos meus pais, eu me senti abandonada pelo meu pai, e foi ali que eu botei a armadura, e eu também senti menosprezada ou desvalorizada pela minha mãe, por ela não ter perguntado como que eu me sentia, o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. E a maioria de nós é assim. A separação dos pais é algo muito conturbado, que geralmente acontece ali nos 4, 3 anos, por conta daquilo que eu falei neural, né, que é uma estrutura mesmo que nós vivemos, né, nos setênios da vida. Então, quando você entende que esse buraco que você quer preencher com comida, com sexo, com bebida, com compras, tudo isso tem a ver com a validação da sua mãe, porque você quer ser bem vista, quer ser honrada, quer ser amada. E aí, depois desse rompimento com o pai, e onde você precisava de um apoio, de um acolhimento da mãe, que você não teve, a partir dali você vai crescendo crítica. É dali que começam os seus pensamentos. De eu deveria ter feito diferente, é culpa minha, eu não valo, eu não tenho valor. E aí você vai crescendo e cada vez vai ficando pior, até na idade adulta. E aí a Salvadora tem um grande complexo também no profissional. Olha só como que isso se interliga. A gente falou na live 2 de dar e receber. Então a Salvadora, ela não sabe receber e se sentir merecida. Porque às vezes alguém até te dá um café e você pega. Mas para experienciar o café,
para realmente aproveitar, você não vai conseguir. Tá aqui, é seu, te entregaram, mas você não consegue saborear. Então, enquanto você está tomando café, você nem está aqui, está em outro lugar, não está no presente. E aí você não consegue tomar isso como seu, como uma verdade sua. Isso é uma loucura, porque também tem a ver com a vulnerabilidade, né? De você reconhecer que precisa do outro. A salvadora inconsciente, ela envia um comando de eu sou maior que você. Isso na parte sistêmica. Então lá nos pais, ela olhou para os pais e falou, eu consigo fazer mais que vocês, porque claramente vocês não dão conta de cuidar de mim. E essa é a realidade dela. Ela se coloca maior que os pais e começa a ver eles menores. E geralmente, como eles são vítimas, pessoas vitimistas, eles também se enxergam menores, como crianças. Eu já fiz várias constelações que meu pai era criancinha, que ele não queria crescer. E eu via ele assim, e ele também se via assim. E aí precisou de um movimento, e é baixar a guarda, e é reconhecer a sua vulnerabilidade, de que sim, você é menor. Não precisa tomar essas dores, não precisa fazer isso tudo sozinha. Melhor do que ser empoderada e fazer tudo sozinha é você ter uma rede de apoio e descansar, fazer as coisas no seu ritmo, saber cada limite seu, falar não para as pessoas. E aí, quando você ocupa o seu lugar de novo de menor, é onde você recebe. E aí isso se projeta também nos relacionamentos e na vida profissional. E o que acontece na hora de receber o dinheiro do cliente? Como você é salvador e está maior, você também vai ter dificuldade de receber o dinheiro, porque a salvadora ela só fornece. Então, às vezes você faz muito além do planejado, muito além do combinado, gasta muito tempo, dá muito a sua energia, e mesmo assim a pessoa não te valoriza, não te paga adequadamente. Na hora de fechar o negócio ou de finalizar a compra, você não consegue falar seu preço, fica insegura, dá um negócio. E geralmente essa pessoa não fecha. Acontece alguma coisa que o dinheiro demora para vir para você. Se concretizar, né? Por quê? Porque involuntariamente, inconsciente, você está enviando o comando de que você é maior que a pessoa e você não precisa do dinheiro dela. No relacionamento, a mesma coisa. Num relacionamento, homem e mulher, eles são iguais. Então, sabe aquela questão de ser submissa? Que todo mundo fala, eu ser submissa, Deus me free. Por quê? A ideia de submissão é que a mulher é menor e que o homem está sempre acima, o homem manda e você tem que aguentar tudo que ele faz, calada. Essa é a submissão. Como a maioria de nós foi apresentada, porque é uma realidade que muitas ancestrais nossas vivenciaram, né? Mas a verdadeira submissão é reconhecer a vulnerabilidade. É de tipo assim, eu preciso de proteção masculina. Por isso eu sou vulnerável e por isso eu sou submissa, porque eu preciso. Não que você dependa, mas é ideal você ter uma proteção masculina. E aí no relacionamento, a salvadora ela também se sente maior do que o parceiro. E logo ela não consegue receber. Tudo que o parceiro dá para ela, ela não consegue sentir. E às vezes ele até entrega. Ele faz por ela, mas ela não consegue sentir isso. E às vezes ela até projeta nele as coisas que ela vivenciou com o pai. Ou de repente que ela viu a mãe dela fazer no casamento, ela começa a pegar as dores e aquilo fica uma bagunça. Porque além dela estar maior e ela achar o homem inferior, que ele não dá conta, que ele não consegue resolver as coisas, aí você desequilibra a relação, porque tem que ser de igual para igual. Um é complemento do outro. Então, nós do feminino vamos suprir o masculino com o nosso feminino e vice-versa. No relacionamento é 50% os dois, bem juntinhos assim. Mas para que todas as relações fiquem equilibradas, a salvadora precisa entender lá na família dela.
que ela foi salvadora da mãe. Ela quis salvar a mãe. Quis salvar ela mesma. E a partir dali ela quis salvar todo mundo. E ela vai querer também salvar o namorado, o marido. Às vezes até um ficante. Ela vai olhar para a pessoa e falar assim, eu vou ajudar ele, eu vou fazer por ele. Às vezes assume um papel até de mãe também, que a salvadora tem esse instinto mais maternal de acolhimento. E sempre vai estar instável. Então, para consertar as relações, para começar a se posicionar e receber dinheiro, receber amor, receber proteção, merecimento, sucesso profissional, tudo que você queira, para receber do universo, você precisa equilibrar a balança de dar e receber lá atrás. E como a gente está falando de relacionamento, de relações interpessoais, a gente precisa trabalhar a mãe nesse aspecto. Porque é dali que você se sente merecida, reconhecida, amada. Então tem alguma coisa que pode ser inúmeras possibilidades, tá? Já atendi dezenas de casos que eram coisas ancestrais, que eram dores absorvidas da mãe. Que geralmente assim, a nossa mãe da salvadora é vítima. E como nós somos salvadoras, a gente vai salvar a vítima e acolher ela. Então, a nossa mãe geralmente é como se fosse a nossa filha, a gente troca. Começa a fazer muito pela mãe. E quando você se tira desse local de filha, que é o seu lugar inicial que você precisa estar, você bloqueia o fluxo de receber. Então, se está difícil para chegar algo para você, de você receber algo que você tanto está buscando, que você de repente está se esforçando muito, pode ser em relação à sua mãe. O que você não está conseguindo receber dela? O porquê? E aí a gente entra em vários conceitos, né? Que pode ser inconsciente, pode ser que você precise fazer um tratamento mais específico para analisar isso. Mas só de trazer a consciência e se questionar já vai te trazer cura também. Você já vai começar a perceber de uma forma diferente. Então, o que de repente você está repetindo que é parecido com as mulheres da sua família, que é com a sua mãe, de repente a mesma história. E aí começar a colocar os seus limites, que é o que eu falo na live 2, se você não viu, assista, que é interessante. Que é você começar a se posicionar com a sua mãe, começar a trabalhar esse relacionamento. Para que nos outros relacionamentos você consiga ter a percepção correta do que é que você está entregando, qual o seu papel. Porque nós temos infinitos papéis. Nós somos esposas, nós vamos fazer um papel. Nós somos filhas, outro papel. E a Salvadora, ela cobra de ser o máximo para todo mundo. De ser o seu máximo potencial, de fazer o seu máximo. E a gente esquece dessa vulnerabilidade que é impossível, humanamente falando, a gente dá tudo de nós para o outro. Primeiro que ninguém conhece o seu coração e conhece o seu ser de verdade como Deus. Talvez só você mesma consiga entender o que você realmente tem no coração para dar. Entender que você vai dar o mínimo dentro do seu limite é o correto em todas as relações. E que ninguém vai ter a percepção ampla de todo ser que você é, por exemplo, na internet ou num relacionamento de amigos. É impossível. E aí parar de se cobrar para ser o seu máximo e começar a fazer o mínimo, que para o outro já é o máximo, entende? Então, às vezes, a gente se cobra por um negócio que até é incoerente, que nem tem como, que é algo impossível. E aí a Salvadora até se compara também muito com as pessoas, tá sempre buscando fora. Eu não tô pronta. Sempre tá faltando alguma coisa para ela fazer, para ela concluir. Porque ela tá nessa de querer dar tudo, de salvar o mundo, de salvar todas, de entregar o seu máximo. E tem uma frase muito boa que é assim: o seu óbvio pode salvar a vida de alguém. Então, para você é óbvio. É óbvio que é com os pais, é óbvio que é com a minha mãe. Mas é o óbvio que ninguém tá falando, e aí? Esse óbvio pode literalmente salvar a vida de alguém.
E todos nós temos algo para contribuir. Então, toda vez que a gente fala de profissional, de propósito, de relacionamento, a gente está falando de mãe. Aí já tem uma bússola gigante. Então, se nesses setores tem alguma coisa e que você não está conseguindo se sentir merecida, de receber, de tomar o seu lugar, de tomar o que é seu, tem algum aspecto com a mãe. E a mãe é algo que a gente trabalha muito na metamorfose feminina, que é uma consultoria que eu faço, porque a pessoa passa exatamente nesses pontos e ela começa a identificar e trazer a percepção, e a gente trabalha muito a mãe. Porque o tamanho da sua mãe, a forma que você vê ela, e nós, filhos, nós precisamos enxergar a mãe bem grande, porque nós somos menores. Quanto maior a mãe, maior o sucesso, maior as possibilidades. E para você receber e realmente sentir, experienciar, sem culpa, sem nenhuma outra, uma sensação que te prende, de realmente ser livre, é você passar por esse aspecto da vulnerabilidade que a gente está falando hoje. Que é finalmente, quando você reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, você vai receber do outro. Porque nas relações precisa ser de igual para igual. Por que Jesus e Deus falam que nós somos irmãos uns dos outros? Porque literalmente, é como se fosse uma parte sistêmica. Nós estamos na mesma fileirinha, de igual, no mesmo tamanho. Só que como a Salvadora se vê maior, ela não consegue receber do outro, porque ela está maior, e o maior só entrega. Então, para consertar e realmente receber devidamente do nível de entrega que você entrega para o outro, é saber equilibrar isso. Primeiramente lá com a sua mãe. Parar de querer salvar ela. Entender e respeitar o destino pessoal dela. Porque assim como você tem o seu destino, a sua mãe também tem. E às vezes a gente quer salvar ela e livrar ela de um destino que a gente considera ruim. Mas na verdade é a vida dela, o aprendizado dela. Olha só quanta riqueza tem nessa história. E aí quando a gente quer salvar ela, a gente rompe todo o aprendizado que nós também podemos vivenciar com isso. E quando você equilibra, as coisas começam a vir para você. A mãe começa a agir de uma forma realmente correta. Você começa a receber dela energeticamente, espiritualmente, às vezes até aqui no físico mesmo. Já aconteceu de várias alunas contarem que a mãe começa a mudar, que ela consegue perceber a diferença. E às vezes ela deu espaço para a mãe ser a mãe, quando ela volta a ser filha. E no relacionamento a mesma coisa. No relacionamento amoroso, com as pessoas. E aí você consegue receber dos clientes, consegue receber dinheiro, possibilidades. E realmente experienciar a vida como ela é. Então, além de assumir o seu lugar, é você tomar isso. Assumir o que é seu. Tomar o que é seu. Porque já é. Às vezes pode até chegar coisas e você tá aqui segurando, mas você não consegue experienciar, não consegue se tranquilizar. E aí reconhecer que você precisa do outro. Assim como o outro precisa de você, porque a Salvadora entende que o outro precisa dela e ela faz muito por ele, é você entender que o outro também pode fazer por você. E assim você vai equilibrando. Eu separei um evento, fiz um evento bem legal para vocês. Vou mandar lá no grupo mais informações, que é um evento exclusivo, né, do nosso grupo de mulheres, da Masterclass. Se você chegou aqui e não participa ainda, procura no link da bio, que tem lá, você pode entrar direto. E é onde a gente vai fazer um evento no próximo domingo, específico de tudo isso aqui que eu falei, só que com passo a passo, com guianças e exercícios, para a gente trabalhar todos esses aspectos. E aí lá eu vou explicar mais detalhado para vocês todo esse posicionamento, como que você consegue assumir o seu lugar, reconhecer a sua vulnerabilidade e tomar o que é seu. E chega de ser boazinha. Porque você só vai conseguir vivenciar o seu propósito
você vivenciar o seu planejamento de cura para o outro, de entrega, de receber também do outro, igual, equilibrado, saudável, quando você reconhecer todos esses aspectos e começar a se ver com valor, porque os outros só veem aquilo que você mesmo vê de você. Então não adianta falar da boca para fora que você é empoderada, que você gosta de você, que você se ama, se as suas atitudes e internamente com você mesma não é dessa forma. E aí você fala, nossa, sempre atrai as pessoas que me criticam, que não me valorizam, mas eu me vejo com valor. Será mesmo? Porque é tudo ressonância. E eu demorei mais de 10 anos para conseguir perceber tudo isso. E aí nesse evento a gente vai fazer no Zoom, numa sala fechada, para a gente contribuir, compartilhar todas essas informações e fazer esses exercícios, essas guianças também, para você conseguir liberar isso. No último evento a gente falou de abundância, que tem muita ligação com a mãe também. Foi muito emocionante, teve muitas pessoas que choraram, que acessaram partes internas, partes que nem se lembravam, e trazer a consciência e concretizar com os exercícios, com as guianças corretas, vai fazer você começar a liberar tudo isso que você aprendeu aqui nessas lives. E a gente vai fazer num preço bem acessível mesmo, para que a maioria das mulheres consigam vivenciar isso. Então eu tenho um projeto, que é essa Masterclass, de todo mês fazer um evento num preço acessível, para que todas participem, vivenciem e trabalhem esse feminino de várias formas possíveis. Na da abundância a gente trouxe a Cíntia Meneghetti como convidada. Nessa próxima a gente não vai trazer, mas no próximo mês também vai ter outras convidadas. E assim a gente vai trabalhando vários aspectos do feminino, para a gente conseguir expandir juntas. Porque quanto mais consciência você traz e cura para você, você propaga isso também para o outro. Você dá e recebe, dá e recebe. Então assuma o seu lugar. Chega de ser boazinha. Se precisar, revisita as lives, assista de novo, veja os conteúdos aqui, porque tudo isso já abre a mente para você ir trabalhando. Qualquer dúvida também eu estou à disposição. Se você quiser entender mais específico o seu caso, como que a gente pode trabalhar isso também, estou à disposição. E juntas nós podemos mais, tá? Semana que vem tem mais lives, outros assuntos. A gente encerra aqui a Salvadora. Vamos explorar mais no próximo evento online, tá? E fica o convite para vocês, tá? O link do grupo e o link do meu WhatsApp do serviço também estão na bio, tá? Se você tem interesse, conversa comigo, vê como que funciona. Eu vou mandar todas as informações também no grupo dos valores, o dia que vai ser, o horário que vai ser, e a gente vai combinando, certo? Gratidão e até o próximo evento.